sincopada. E, finalmente, a emissão de ruído e o volume, decibéis. Estamos falando aqui, estamos analisando a batida do rock and roll, ok? Para a gente entender por que esse som faz tanto mal a nós. Essa aqui é a tabela do impacto do som, o impacto do ruído na saúde do ser humano. Até 50 decibéis, a Organização Mundial de Saúde diz que não tem efeito negativo nenhum. Acima de 50 decibéis, a coisa já começa a complicar. Mas peraí, Leandro, 50 decibéis não é pouco? Porque eu posso ouvir algo com mais de 50 decibéis e para mim está tudo bem. Acontece que nós desenvolvemos um fenômeno chamado tolerância. E a gente vai se acostumando com aquilo que é ruim, até chegar o momento que o nosso corpo percebe aquilo como sendo algo o quê? Bom. Não é isso que acontece com o drogado, sim ou não? O drogado, ele busca, o corpo dele, o cérebro dele, busca aquela substância como se dependesse dela para quê? Para sobreviver, como se fosse uma coisa boa, mesmo que esteja matando. Então, acima de 50, o organismo humano começa a sofrer impactos. De 55 a 65 decibéis, a pessoa fica em estado de alerta, ela não relaxa, diminui o poder de concentração e prejudica a produtividade no trabalho. Lembra que não é só uma questão auditiva, é uma questão corporal também, a gente capta, a gente percebe aquilo com o nosso corpo. De 65 a 70, o organismo reage tentando se adequar ao ambiente, como nós vimos naquela dissertação de mestrado, minando as defesas. Aumenta o nível de cortisona no sangue, aquilo que mantém a gente o quê? A gente não relaxa. A mídia tem feito isso, as redes sociais têm feito isso, estimulado cortisona, e as pessoas estão o tempo inteiro, estresse, ansiedade. O que mais? Induz a liberação de endorfina. Vocês percebem como tudo vai se encaixando? Tornando o organismo o quê? Irmãos, quando eu estudei isso aqui, e isso é só um resumo, eu descobri por que o meu vizinho tem uma necessidade tão grande de ouvir aquele som no último volume. Dá para a gente ouvir som alto sem que o vizinho na outra casa ouça? Sim ou não? Dá, mas as pessoas não se contentam com isso. Eles têm que ouvir um som de forma que o bairro inteiro escute. E eu percebi que volume alto também vicia fisiologicamente. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, me corrija se eu estiver errado. Ultimamente, nos últimos anos, nossas igrejas estão com um problema sério em relação ao volume. Nós estamos imperceptivelmente nos viciando em volume alto. Isso faz muito mal. Olha o que mais que acontece. Aumenta a concentração de colesterol no sangue. Volume alto. Acima de 70 decibéis, o organismo fica sujeito a estresse degenerativo, além de abalar a saúde mental. Irmãos, é difícil da gente compreender que volume excessivo pode abalar a saúde mental de uma pessoa? É simples de entender isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas estão ficando cada vez mais altas. Aí vieram os tais dos fones de ouvido. Isso está acabando com as pessoas. Olha o que mais. Acima de 70, aumentam os riscos de infarto e infecção. Espera aí. Volume alto pode causar o quê? Infecção. Entre outras doenças sérias. Ok, olhando para essa tabela, quando você está sendo exposto a uma música rock, com aquela batida forte, repetitiva, sincopada, polirrítmica, etc., quantos decibéis em média você acha que aquela batida produz? Quantos? Dentro dessa tabela aqui? Em média, não cabe na tabela. Porque em média, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Acima de 90, podendo ultrapassar facilmente os 200 decibéis. Por exemplo, existem algumas bandas por aí, em que o baterista fica dentro de uma redoma. Alguém já reparou isso? Dentro de uma espécie de redoma acrílica, não sei exatamente qual o material que usa. Para que isso? Para inibir um pouco a intensidade do ruído, do deslocamento. Agora eu pergunto, e o que acontece com a saúde daquele menino que está lá dentro?
Porque essas ondas vão bater naquele acrílico, naquela parede ali, volta para ele, bate, volta para ele, bate, volta para ele. Olha o bombardeio de decibéis que esse rapaz ali dentro está sofrendo. Em média, acima de 90. Ultrapassa 200 decibéis facilmente. Aliás, já viram algumas competições que tem em alguns lugares? Acho que no Brasil tem, mas nos Estados Unidos tem. Competição de som de carro. Qual é o som mais potente? Vocês já viram como é que alguns fazem a medição ali para ver quem é o vencedor, quem tem o som mais potente? Eles colocam objetos em cima do carro. E quem vence? É o objeto que for lançado mais alto. E eu pergunto, o objeto é lançado para o alto por meio de quem? Do quê? Do som. O som joga aquele objeto para cima. Então veja como temos que tomar cuidado também com os decibéis, e eu lembro vocês, reforço, não é só uma questão de ouvido. Ah, Leandro, mas eu ouço, estou em uma situação, eu coloco um protetor auditivo aqui, está tudo certo. Não, surdos também sofrem. É o seu corpo que está sendo afetado, não é só o seu ouvido. Esse aqui é o caderno da Universidade da USP, de Ciências, Revista Eletrônica de Ciências. A ciência pode hoje apontar certas características físicas de um som musical que o distingue de sons que são apenas ruídos. Existem sons musicais, melodias, e existem sons que são só o quê? Ruídos.